Olá, bem-vindos ao novo vídeo. Vamos dar uma olhada em como alguns pontos de ônibus estão saindo da mesmice e se tornando verdadeiras atrações. Em muitos lugares, os pontos de ônibus costumam ser simples e um tanto monótonos. Aqueles velhos banquinhos, ou um toldo, nem sempre são suficientes para tornar a espera pelo ônibus emocionante, certo? Mas espere só até você descobrir o que algumas cidades ao redor do mundo estão fazendo para revolucionar o conceito de esperar por um ônibus. Deixe-me te contar sobre algumas ideias incríveis que transformaram os pontos de ônibus em verdadeiras obras de arte e inovação. Está preparado para se surpreender? Então vamos lá! Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Número 12. O pavilhão cintilante. Em meio a tantos outros pontos de ônibus comuns, no sul de Rui, encontra-se um como nenhum outro, o pavilhão cintilante, ou Twilight Hanging Pavilion. Sendo uma das obras de arte da Nanhui Art Season, essa instalação é um verdadeiro oásis de beleza e criatividade que atrai olhares curiosos e sorrisos encantadores. Esqueça os típicos abrigos monótonos e sem graça, pois este local é uma verdadeira obra de arte, onde os vidros coloridos, com formas abstratas, ganham vida e tornam a espera por um ônibus uma experiência muito interessante. Cada detalhe desse ponto de ônibus foi cuidadosamente pensado pelo arquiteto e artista Chen Xuanzhen, para que essa obra transportasse seus visitantes para um mundo de imaginação e encantamento. Os vidros coloridos, com suas formas poligonais e tonalidades vibrantes, parecem dançar com a luz do sol, criando um jogo mágico de sombras e reflexos ao longo do dia. Número 11. Ponto de ônibus ultramoderno. Imagine esperar pelo ônibus como se estivesse dentro de uma obra-prima arquitetônica. Em Crumba, na Austrália, a cidade decidiu se reinventar, convocando arquitetos de 7 países diferentes para criar paradas de trânsito verdadeiramente inovadoras. O resultado é uma mistura de formas arrojadas e modernas, que dão uma nova perspectiva à espera pelo transporte público. Número 10. Ponto de ônibus dos Simpsons. Uma emocionante história de arte e conexão familiar ganha vida em Bonito, na Vila Machado, onde pai e filho se unem para transformar um ponto de ônibus abandonado em uma obra de arte colorida inspirada nos icônicos personagens de Os Simpsons. Uma paixão que brotou na infância de Eduardo Fernando Savala Sanches, influenciado pelo desenho animado que moldou sua juventude, agora floresce em parceria com o pai, Hernando Jaques Sanches, criando algo realmente especial. Desde pequeno, Eduardo já demonstrava talento para a pintura. E, ao lado do seu pai, a arte se tornou uma paixão compartilhada. A inspiração para essa iniciativa audaciosa veio de uma obra semelhante realizada em Porto Murtinho, alimentando o desejo de criar algo único em sua própria cidade. Mas a história não para por aí. Eduardo é também um entusiasta da série Rick and Morty. E isso trouxe um toque especial ao projeto, um easter egg, representando uma arma de portais usada por um dos personagens na série, foi habilmente incorporado ao desenho. A reação da comunidade foi positiva e motivadora. A transformação desse espaço abandonado não foi apenas uma obra de arte, mas uma restauração de vida e significado para um local que antes era negligenciado. Número 9. Ponto de ônibus óbvio. Algumas ideias são tão simples e brilhantes que nos perguntamos por que não foram implementadas antes. Em Baltimore, nos Estados Unidos, o coletivo de artistas MMMM, de Madrid, criou uma parada de ônibus tão óbvia que faz você sorrir, com letras gigantes soletrando Bus. É impossível não identificar o ponto de transporte público. Além disso, o design lúdico convida as pessoas a relaxarem e interagirem. Número 8. Ponto de ônibus de tubarão. Na cidade de Bangkok, na Tailândia, uma ideia inusitada surgiu para divulgar um aquário da capital. Paradas de ônibus assustadoras em forma de tubarão. Essa não é exatamente uma invenção super funcional, mas com certeza é um projeto único que proporciona momentos incríveis e rende fotos impressionantes. Quem diria que esperar pelo ônibus poderia se tornar uma experiência tão empolgante e cheia de surpresas? Prepare-se para se sentir como se estivesse mergulhando no mar enquanto aguarda seu transporte público. Número 7. Ponto de ônibus com biblioteca. Em Istambul, o bairro de Bagsilar deu um toque especial à espera pelos ônibus. Eles instalaram mini-bibliotecas nos pontos de ônibus, oferecendo uma variedade de livros para os passageiros. A ideia surgiu para combater o tráfego congestionado
dando às pessoas uma oportunidade de ler enquanto esperam. É uma forma encantadora de incentivar a leitura e tornar o tempo de espera mais agradável. Número 6. Ponto de ônibus retrô. Em Melbourne, na Austrália, um ponto de ônibus comum se transformou em uma viagem no tempo. Os artistas Jill e Suzy reviveram o espaço transformando-o em uma acolhedora sala de estar dos anos 70. Com um toque retrô, é como se esperar pelo ônibus fosse uma viagem no tempo e uma experiência artística ao mesmo tempo. Número 5. Pontos de ônibus soviéticos. Prepare-se para uma viagem nostálgica aos tempos soviéticos. O fotógrafo canadense Christopher Herring capturou a essência e o legado das paradas de ônibus nada convencionais e abandonadas da era soviética. Essas estruturas estranhas e originais são uma verdadeira obra de arte e história em cada ponto. Número 4. Ponto de ônibus interativo. Em Singapura, a espera pelo ônibus se tornou uma experiência interativa e conectada. A parada em Jurong oferece assentos confortáveis, estacionamento para bicicletas, um balanço e até mesmo um jardim no último piso. Além disso, a tecnologia permite que os passageiros carreguem seus celulares, acessem e-books e informações sobre o clima, notícias e eventos locais. É como se a parada se transformasse em um verdadeiro centro de entretenimento e informação. Número 3. Pontos de ônibus em formato de frutas. Em Konagai, no Japão, as paradas de ônibus assumiram formas divertidas e inesperadas, com formato de gigantes frutas como melancias, morangos, melões e laranjas. Essas paradas, originalmente criadas para a exposição Travel Expo, no ano de 1990, se tornaram uma atração turística, provando que o design dos pontos de ônibus pode ser alegre, criativo e colorido. Número 2. Ponto de ônibus com banheiro. Prepare-se para uma pegadinha inusitada em Surrey, no Reino Unido. Alguém decidiu levantar o termo conveniência pública ao extremo e instalou um banheiro em uma parada de ônibus, deixando os passageiros de cabelo em pé. Embora a adição tenha sido removida, a criatividade e humor mostraram que o design dos pontos de ônibus pode surpreender e divertir. Número 1. Ponto de ônibus lúdico. Bem-vindo ao ponto de ônibus mais lúdico e criativo de Holstein, na Alemanha. Localizado em frente a uma escola local, esse ponto de transporte público é uma verdadeira obra de arte que traz à vida o espírito escolar de uma forma única. Ao se aproximar, você será recebido por gigantes lápis coloridos, borrachas e apontadores como assentos, todos dispostos de forma divertida e interativa. Parece que o mundo escolar pulou das páginas de um livro diretamente para esse ponto de ônibus encantador. E não são apenas as crianças que ficam encantadas. Até mesmo os adultos se surpreendem com a criatividade e originalidade dessa parada única. Sem dúvidas, essa parada é um exemplo brilhante de como a criatividade pode transformar até mesmo os momentos mais cotidianos em experiências extraordinárias. E temos um ponto de ônibus bônus. Estações Tubo de Curitiba. As estações Tubo de Curitiba, capital paranaense, são uma verdadeira marca da cidade modelo. Com seu design original e único, essas paradas de ônibus são uma atração por si só. Apesar de receberem críticas pelo calor excessivo em dias quentes, elas representam uma ideia revolucionária de transporte público que ficou famosa além das fronteiras brasileiras. Deixe nos comentários se você é de Curitiba ou se você já teve a oportunidade de visitar as icônicas estações Tubo. E assim, chegamos ao final dessa viagem pelos pontos de ônibus mais criativos do mundo. E aí, qual desses pontos de ônibus mais te surpreendeu? Comenta aí! E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui e até a próxima!